Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 115 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima. E vai Corinthians, uma ótima quarta-feira, vamos pra cima. Novidades importantíssimas, tá? Sobre o nosso Coringão, situação aí de Matias Rojas, renegociação com a Caixa e muito mais. Peço que me sigam nas redes sociais, todos os links na descrição. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, primeira novidade, hoje tivemos o lançamento da camisa número 3 do Corinthians, tá? Pedi até pro editor aí colocar na tela para vocês. A princípio, né, a gente havia comentado quando começou, né, a sair a camisa, vai ser mais ou menos desse jeito. Eu não tinha gostado, né, eu até falei aqui, compartilhei a foto com vocês e tudo mais. Só que assim, na hora que você vê a foto profissional, a foto ali trabalhada, eu falei, pô, ok, né, ok. Como camisa número 3 não vai ser tão utilizada, você começa a gostar da camisa, né? Beleza. Quando eu vi a camisa com os patrocínios, aí não tem como defender, cara. Aí não tem como defender. Tá? A camisa lisa, né? Só o número ali, símbolo do Corinthians, símbolo da Nike, pô, bacana. Bacana. Você olha assim a camisa e fala, pô, interessante, cara. Mas quando você vê ela com os patrocínios numa cor meio cinza, não combinou nada com nada. Absurdo, tá? Mas enfim, tá? Essa é a camisa número 3 do Corinthians, tivemos o lançamento hoje, vou deixar o link aqui na descrição para vocês, já estão vendendo aí no site da Centauro, né? Temos modelo jogador, modelo torcedor, né? No feminino, masculino e também modelos infantis. Então aproveitem, vamos para cima e vai Corinthians, família! Bom, tivemos ontem o acerto entre o Internacional e Ramon Dias e Emiliano Dias, né? A comissão completa deles aí vão assumir a equipe do Internacional depois da saída do técnico Roger Machado, né? Estamos aí com algumas mudanças de treinadores no futebol brasileiro. Ontem, por exemplo, o Renato Gaúcho foi eliminado da Sul-Americana e pediu demissão do Fluminense, né? Então é mais um treinador aí que está livre no mercado. Mas enfim, nesse momento não é o assunto para o Corinthians, tá? O que eu queria puxar de assunto com vocês é o seguinte. Alguns torcedores me mandaram, né, esse acerto aí do Ramon Dias com a equipe do Flu. Meu Deus, a gente perdeu a oportunidade do Ramon Dias voltar, isso, aquilo, que foi um erro tirar o Ramon Dias e que não sei o quê. Vamos lá, tá? Vamos lá, eu tava até separando aqui a sequência de jogos do final da passagem do Ramon Dias pelo Corinthians. A gente teve final do Campeonato Paulista, na verdade um pouquinho antes, tivemos pré-Libertadores, que a gente passou no sufoco da UCV, vou até pegar o nome completo aqui deles, que era Universidade Central da Venezuela. Empatamos em 1-1 lá e ganhamos de 3-2 aqui em casa. Então, assim, um sufoco absurdo contra um time péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Aí, beleza. No Paulistão a gente tava vindo bem. Tem o jogo contra o Barcelona de Guayaquil que a gente toma 3-0 fora de casa. E aí elimina a gente na pré-Libertadores. Então isso já foi um ponto. Os 4 jogos da pré-Libertadores do Ramon Dias foram horríveis. Horríveis. E o torcedor corintiano tem hora que esquece. Beleza. Chega aí, final do Paulistão. Ganhamos do Palmeiras fora de casa, empatamos em casa, fomos campeões. Chega o Campeonato Brasileiro. A gente empata com o Bahia, ganha do Vasco, né? Então o jogo contra o Vasco foi o melhor. Dali pra frente a gente só perdeu. Perdemos do Palmeiras, perdemos do Fluminense e o Ramon Dias caiu. Por quê? Porque na Sul-Americana também ele não venceu. Ele perdeu em casa para o Huracan e ele empatou fora de casa com o América de Cali, com aquele gol do Mateuzinho, né? Não é um chute que a bola desvia. Então ele seguiu jogando mal nas competições sul-americanas. Ele não fez nenhum jogo bom, nem em Libertadores, nem em Sul-Americana. E o Campeonato Brasileiro a gente estava mal, a gente só venceu o Vasco. Então não é que, nossa, mas por que tiraram o Ramon Dias? Eu não entendo por que tiraram o Ramon Dias.
É a mesma campanha do Dorival, a mesma coisa, né? Mesma coisa. Aí chegou o Dorival Júnior, né? Depois de uma passagem ali do Orlando Ribeiro, chega o Dorival Júnior, avança na Copa do Brasil, né? Avança na Copa do Brasil, segue mal na Sul-Americana, empatou com a América de Cali em casa, aí vence o Racing fora, que era o pior time, mas assim, por 1-0 chorado, e depois perdeu do Huracan na última rodada e foi eliminado. O Corinthians perdeu as duas pro Huracan, as duas, e foi eliminado. Enquanto isso, no Campeonato Brasileiro, a única vitória em casa foi contra o Santos. Dali pra frente a gente empatou com o Atlético Mineiro, aí vem aquela sequência negativa. Empatou com o Vitória, empatou com o Grêmio, perdeu do Red Bull Bragantino. A única vitória foi contra o Ceará, com aquele gol do Thales Magno, que ele quase perde, o gol ele debaixo da trave, ele quase perdeu. E aí, mais uma sequência negativa. Derrota para o São Paulo, empate com o Cruzeiro, empate com o Botafogo, empate com o Fortaleza. Derrota para o Juventude, derrota para o Bahia. Cara, a única vitória desse tempo todo foi contra o Ceará. Aí a gente volta a vencer contra o Vasco, vence o Flu, e aí perde para o Lanterna. Então a sequência é negativa. A única sequência positiva que tivemos foi na Copa do Brasil. Isso daí, o Dorival está sendo fora da curva. Os 2 jogos contra o Palmeiras foram excelentes. Contra o Atlético Paranaense dominamos em casa e fora de casa e classificamos. Então, a mesma crítica que a gente tem hoje ao trabalho do Dorival é algo que já vinha acontecendo com o Ramon Dias, tá? Já vinha acontecendo. Porque é muito fácil, né? Os engenheiros de obra pronta que aparecem agora. Meu Deus, mas por que demitiu o Ramon? Mas por que isso? Mas, nossa, o time tava voando. Não, vamos ter memória. Tá? Tem tudo aí, histórico de jogos para vocês procurarem. Tá tudo bem às claras, né? O time já não vinha bem, principalmente em competições sul-americanas. E aí, né, aproveitando um gancho, ontem eu tava vendo um jogo do Fluminense e Lanús. Cara, a gente vai ter uma semifinal sul-americana entre Lanús e Universidade do Chile ou Lanús e Alianza Lima. Os times do grupo do Corinthians que foram pro mata-mata, né, que é o caso aí do Huracan e o América de Cali, foram eliminados nas oitavas. Caiu no mata-mata, eles foram eliminados. Entrou no mata-mata, eles foram eliminados. Então não é que o grupo do Corinthians era forte, né? E a gente teve jogo com o Ramon Dias, a gente teve jogo com o Orlando Ribeiro e a gente teve jogo com o Dorival Júnior. Os 3 jogaram a fase de grupos da Sul-Americana e ninguém foi bem. Ninguém foi bem. O time foi mal em todas as partidas, até os jogos que vencemos, né? Contra o Racing, que era um time horrível. Horrível. Horrível o time do Racing do Uruguai. E aí a gente vê o nível do grupo do Corinthians, quando cai no mata-mata, são eliminados assim. Num piscar de olhos, né? Uma Sul-Americana que está tranquila para chegar na final. Mais fácil até do que a do ano passado, que a gente chegou na semi. Mais fácil. Mas a incapacidade, né, do nosso elenco e de treinador trouxeram isso. Então, a mesma crítica que eu tenho ao Dorival, eu tinha ao Ramon Dias e a gente continua com problemas, né? A gente continua oscilando no Brasileirão. Oscilando não, né? Indo mal no Brasileirão. E em competições sul-americanas o time é nulo, tá? Nulo. O ponto fora da curva do Corinthians na temporada vem sendo a Copa do Brasil, como por exemplo do Ramon Dias foi o Paulistão, que ele liderou a fase de grupos, foi 100% no mata-mata e foi campeão, né? Foi campeão. Enfim, e para complementar, né, a informação, Ramon Dias vai para o Inter e leva a comissão dele junto com o preparador físico Diego Pereira, que a gente vem comentando sobre ele aí tem mais ou menos 2 semanas, 3 semanas. O cara tava livre no mercado, dando sopa, tal. Opa, foi lá e contrata. Ele já era da comissão do Ramon Dias, pronto. Enfim, família, seguindo com as novidades, o CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte, condenou o Corinthians a pagar 41 milhões de reais para o atleta paraguaio Matias Rojas. Um ponto importante, o Corinthians não chegou a sofrer o transfer ban desse caso, só que para vocês entenderem,
O CAS, né, a Corte Arbitral do Esporte, colocou o prazo de 45 dias para o Corinthians pagar esse valor de 41 milhões de reais. Se o Corinthians não pagar em 1 mês e meio, aí o Corinthians já sofre o novo transfer ban. É basicamente assim, ó, Corinthians, você está condenado. Se pagar nesse primeiro prazo, agora você tem o primeiro prazo para o pagamento. Se não pagar, já sofre o transfer ban. Vamos entender o que foi o caso Matias Rojas. Foi contratado na gestão do William Monteiro Alves, chegou, o Duílio não pagou nada para ele que tinha de luvas, nada para ele de direito de imagem, nada. Era só o salário que ele pagava. E, se eu não me engano, nem o salário, né? Tava uma bagunça a questão do Matias Rojas. Mas tinha muitos valores, né? Em atraso, um valor ali que dava em 8 milhões de reais. De 2023 para 2024, o Rojas chegou e falou, ó, vou rescindir o contrato com o Corinthians não está me pagando, já está me devendo 8 milhões, vou rescindir. Se rescindisse o contrato naquela época, a gente teria uma dívida com o Rojas de 8 milhões de reais. Seria algo um pouco mais tranquilo para a gente pagar, o Rojas estaria liberado e acabou. O Augusto Melo e o Rubão tiveram a brilhante ideia de renegociarem essa dívida. Chegaram com o Rojas, com os empresários, ó, é o seguinte, a gente está chegando aqui agora, é uma nova gestão, uma gestão profissional, né, um choque de gestão, isso e aquilo, aquele blá 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 do Augusto Melo e do Rubão, fizeram um novo acordo com o Rojas. A gente vai pagar isso que está atrasado, e se a gente atrasar alguma parcela, você pode rescindir o contrato na hora e a gente é obrigado a pagar o contrato completo para você. Todos os anos de contrato que você tem. O que aconteceu? Na primeira semana, eles atrasaram. Aí o Rubão coloca a culpa no Augusto, o Augusto coloca a culpa no Rubão. Fica um jogando pro outro, e no fim das contas, quem é o prejudicado é o Corinthians, né? O maior prejudicado é o Corinthians. O Rojas falou, opa, era tudo que eu precisava. Atrasou? Tá aqui, ó. Então, o contrato tá rescindido, tô indo embora. E eu quero o contrato completo. Agora o Corinthians tem a dívida de 41 milhões. Então, mais uma vez, obrigado Duílio Monteiro Alves, obrigado Alessandro, obrigado Augusto Melo e obrigado Rubão. Vocês foram, cara, geniais nessa negociação, tá? Agora pensando, né, no futuro. O Corinthians tá conversando aí com os advogados do atleta, tentou um parcelamento em 2 anos, o pessoal dele já recusou, né, o staff dele já recusou, eles querem um pagamento em mais ou menos 1 ano, ou em menos de 1 ano, tá? Então o parcelamento desses 40 milhões em menos de 1 ano é algo que existe conversa. Se teremos o acordo é outro ponto, mas existe essa conversa inicial, vamos aguardar. E outro ponto extremamente importante que os torcedores me perguntam, e é até uma dúvida, era um assunto assim, que eu não tinha tanto conhecimento, e aí fui buscando mais informações, o pessoal da Fiel Imprensa também, sensacional nessa apuração, que é o seguinte, tá? Vou até trazer do jeito que eles explicaram que fica mais fácil. John, qual é a possibilidade do Corinthians perder pontos, né, com o caso do transfer ban? Porque a dúvida era a seguinte, já tem o transfer ban do Félix Torres. Se sofrermos outro transfer ban, então o Corinthians vai perder pontos no campeonato? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Os cenários são os seguintes, tá? Para a FIFA definir que o Corinthians perca pontos no campeonato. O primeiro deles é, se depois da solicitação de uma das partes que o Corinthians deve, né, do caso Matias Rojas ou Félix Torres, a FIFA entender que há má fé do Corinthians em não efetuar esses pagamentos. Então, se a FIFA entender que o Corinthians tá nem aí, né, tá com o transfer ban do Félix Torres, já tem 1 mês e meio. E o Corinthians tá assim, de boinha. O Osmar Stabile, né? Vou falar dele daqui a pouquinho. Segue dormindo. Então, se a FIFA entender que existe essa má vontade do Corinthians, né? O Corinthians está fazendo de propósito, pode sofrer aí a perda de pontos. Ou se a gente completar 3 janelas de transferência sem pagar o transfer ban, né? Então, com o transfer ban ativo. Isso aconteceria no meio do ano que vem.
Tá? Então, por enquanto, são esses os cenários. Acredito que não vai acontecer com o Corinthians, né? O presidente Osmar Stabile, informação inclusive do Marco Belo, disse que quer efetuar o pagamento da questão do Félix Torres até janeiro de 2026. Tá com pressa esse, hein? Esse tá preocupadíssimo. Esse tá preocupado. Falou que até a próxima janela, né, que é quando o Corinthians vai ter a oportunidade de contratar novamente, vai efetuar esse pagamento do transfer ban. O problema é, será que ele estava lembrando que tem o do Matias Rojas também? Ou ele está tão confiante nesse acordo com o Matias Rojas e que vai fluir tudo bem? Será? Porque se a gente conseguir esse acordo, né, com o Matias Rojas, de parcelamento em 1 ano, não entra no transfer ban, certo? Ó, fizemos um acordo aqui com o atleta, vamos efetuar o pagamento em 1 ano, parcelado, tudo ok, o Matias Rojas assina lá também, tá ok. Só que se o Corinthians atrasar uma parcela, o transfer ban é automático, né? Então, o Corinthians fica dependendo aí, fica nessa corda bamba, tá? Nessa corda bamba. E o presidente Osmar Stabile, até janeiro, tá pago aí do Félix Torres. Do Félix Torres. Enfim, família. E mais uma novidade de ontem para hoje, tá? Que descobrimos, inclusive, a informação inicial do Pedro Ramiro e que foi confirmada. Na reunião de segunda-feira, né? Falei no vídeo de ontem, a reunião que aconteceu na segunda-feira à noite entre representantes do Corinthians e da Caixa Econômica Federal para a renegociação da taxa de juros, né? Do financiamento da Neoquímica Arena. Sabe quem estava presente, junto do presidente Osmar Stabile? Andrés Sanches. Sim. Sim. O Andrés Sanches estava nessa reunião de segunda-feira, né? Obviamente a gente tem diversas perguntas, e perguntas extremamente simples, só que a resposta também é bem simples, bem simples. Vamos lá. Por que o Andrés estava lá? Por que todas as negociações que envolvem Neoquímica Arena, o Andrés está perto, né? A gente lembra que no fim de 2023, na campanha do André Negão, né? Era o final da gestão do Ilho, eles queriam eleger aí o André Negão, do Ilho e Andrés. Não, a gente vai lá em Brasília que vamos quitar a Neoquímica Arena. O Andrés falou isso. Independente de quem seja o presidente do Corinthians em 2024, a Arena estará quitada. É um presente nosso. Ele falou assim, vai estar aí, pro presidente que for eleito. Mas a gente vai resolver essa dívida aí. Cadê, Andrés? Cadê? Você nem era o presidente na época da construção da Arena. Nem era o presidente. Você começou com o projeto inicial, mas na época que inaugurou, né, aí a Neoquímica Arena, você não era o presidente. Você teve mais um mandato nesse meio tempo, foi a questão do name rights. Por que tudo que envolve a Arena, você tá dentro? A pergunta que eu tenho pro Osmar Stabile. Osmar, você falou que não traria figurinhas carimbadas para sua gestão, né? Falou inclusive para Gaviões, falou para torcedores. Que é uma figurinha mais carimbada dentro do Corinthians do que Andrés Sanches. Agora vamos, né? Olhar a situação do Andrés. No dia 14 de julho, 14/7, tivemos a votação no CORE, 9-7, uma votação apertada, né? Para que abrissem o processo de investigação contra o Andrés Sanches no caso do uso do cartão corporativo do clube. Dia 14 de julho, hoje é 24 de setembro. Mais de 2 meses. Pelo estatuto, o Conselho Deliberativo, né, o presidente do Conselho Deliberativo, no caso Romeu Tuma, teria que enviar o pedido para a Comissão de Ética investigar o Andrés. O Romeu Tuma Júnior decidiu que não faria isso. Falou, não, vou fazer diferente. Não vou mandar para a ética agora, vou mandar para uma comissão de justiça para eles investigarem. Só que quem criou essa comissão de justiça? O próprio Romeu Tuma Júnior. Ele que indicou essa comissão de justiça, né? Ele que indicou, ó, vai para essa comissão aqui. Aí a gente tem aí mais de 2 meses e nada foi feito. Nada. Tivemos, na verdade, uma coletiva, né, de imprensa do Romeu Tuma Júnior e do Pantaleão. Não, que a gente tá fazendo isso, que nada vai ficar parado, porque...
E aí, o que a gente tem nesse meio tempo, né? Enquanto eles não conseguem investigar, porque tem muitos casos na frente, o Andrés participando de uma negociação entre o Corinthians e a Caixa Econômica Federal. Vou perguntar, qual é o cargo do Andrés nessa atual gestão do Corinthians? Qual é o cargo que ele tem? Por que ele foi o cara escolhido? Por que ele foi o cara escolhido? E aí a gente começa a se perguntar agora sobre o Osmar Stabile, um cara que não fez campanha, falou que o trabalho dele ia falar por si só, e ele não tinha trabalho algum, né? Não fez nada. E aí um cara que, de repente, tem 75% dos votos de todo o Conselho Deliberativo. Todo o Conselho Deliberativo. A cada 4 pessoas, 3 votaram no Osmar. Será que o Osmar é tão bem visto assim, né? Um cara tão bem articulado? Ou será que tivemos movimentações nos bastidores? Porque a gente tem informação de que muita gente falava que ia votar no Cittadini, em cima da hora mudou o voto, foi no Osmar Stabile. Cittadini teve um número baixo de votos. Foi todo mundo no Osmar Stabile, né? 75%. Assim, ó, em cima da hora. Qual foi o acordo? O que aconteceu? Por que o Osmar Stabile teve tanta aprovação assim no Conselho? Sendo que ele não tinha apresentado nenhuma proposta. Ele não apresentou nenhuma proposta. Nada. Isso publicamente, né? Internamente, qual foi o acordo? O que foi proposto? O que foi proposto? E o Osmar Stabile falou, né, na coletiva dele, quem tentar atrapalhar a minha gestão vai ser exposto. Qual é a sua gestão, Osmar? Sem figurinha carimbada, com o Andrés negociando? É difícil, cara. Assim, não tem mais o que falar. Não tem mais o que falar. Enquanto a gente não tiver a justiça punindo essas pessoas, né? Porque a gente já viu que pelo Conselho Deliberativo, pela ética, pela justiça do clube, não vai. Tem 70 dias, não aconteceu nada. E o Andrés transita livremente. E ele vai numa negociação com a Caixa. E a justiça pediu o afastamento deles. Pediu o afastamento. Por que eles não foram afastados? Augusto, Duílio e Andrés recomendou, né, esse afastamento. Por que não? Qual é o medo? Ou qual é o acordo? São as dúvidas que temos e eu quero a opinião do torcedor corintiano. Por hoje é isso. Amanhã a gente volta com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais. Um forte abraço e vai Corinthians!